Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 14 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, o ex-deputado Edmur Mesquita, do PSDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Europa exige mais austeridade para resgatar a Grécia. O Estado de São Paulo, plano de resgate de 86 bilhões de euros abre crise política na Grécia. Em A Tribuna, governo eleva limite para crédito consignado. No BocNews, reduzir maioridade será retrocesso, diz Unicef. Santa Portal, transmissão de AIDS de mãe para filho cai 50% no Brasil em 18 anos. G1 Santos e região. Mãe de jovem ferida em acidente após balada faz desabafo. E no portal da UOL, Irã e potências mundiais chegam a acordo nuclear, diz a agência russa. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E os investimentos do Estado na região metropolitana da Baixada Santista também estão sendo reduzidos em função do contingenciamento de recursos por conta da grave crise econômica que afeta todo o país. Os recursos do DAD, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, por exemplo, têm sofrido cortes e isso tem motivado muitas queixas de prefeitos da região que contam com essa verba constitucional para promover os seus investimentos. Outras obras importantes para a região, como é o caso do túnel Santos-Guarujá, também correm o risco de serem adiadas em razão da crise econômica. Ainda bem que no que se refere ao VLT, o veículo leve sobre trilhos, o impasse judicial foi superado e as obras em Santos, na sua primeira fase, foram retomadas e prosseguem a todo vapor. No programa de hoje, nós vamos debater essa situação de contingenciamentos, de crise econômica. Nós vamos falar também da situação política em todo o país, entre outros temas relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham durante a entrevista o nosso convidado, o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 16 e 31 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está bloqueada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o ex-deputado Edmur Mesquita, que é o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil.
mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Ser paciente e amar o que faz é fundamental para se ganhar um campeonato. Eu faço odontologia e também participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 14 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado Edmundo Mesquita, do PSDB, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, primeiro agradecendo a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, também ao estimado Aldo, a Cris e a todos os telespectadores do programa Enfoque. E começar conversando, deputado, secretário, a respeito da crise econômica, evidente, desse contingenciamento de recursos que afeta, evidentemente, o país inteiro e com os estados não seria diferente. E isso está motivando uma série de medidas do governo de São Paulo, afetando os municípios, inclusive que os prefeitos, pelo menos da nossa região, deputado, têm se queixado muito de cortes na verba DAD, que, na verdade, é o único recurso que os prefeitos dispõem para investimentos em seus municípios. Esse corte linear não foi um tanto quanto drástico, considerando-se as necessidades dos municípios, secretário? Olha, Chico, é claro que diante de uma crise como essa, né, que se abate sobre o país, o governador Geraldo Alckmin, ao contrário do que o governo federal adotou de medidas, ele fez cortes, claro, com muita responsabilidade, sim, mas, ao mesmo tempo, fez cortes também no que popularmente costuma-se dizer, na carne, né? Não cortou investimentos, ou cortou pouco, né? Mas houve, de fato, uma decisão, foi tomada essa decisão de 20% de corte nos custeios, né? Então, todas as secretarias de Estado e também as autarquias, as empresas do Estado, tomaram essa decisão. Foi editado um decreto, claro, assinado pelo governador, determinando, portanto, que tanto a administração direta como também a administração indireta adotassem, portanto, essa política de fazer os cortes de 20% no custeio. E também, ao mesmo tempo, 15% de corte com relação ao pessoal. Agora, é importante destacar que esse corte de 15% com relação ao pessoal não foi, claro, o servidor de carreira que prestou concurso, processo seletivo. Sim. O corte foi feito nos cargos em comissão, os cargos em confiança, que passaram a ficar dentro de uma carteira, né, específica desses cargos, que com o tempo eles serão depois extintos. Então, essa foi uma decisão que, claro, nunca é fácil adotar, você ter que demitir, exonerar pessoas que já estão atuando, trabalhando e muito sintonizadas com o programa de governo que está sendo desenvolvido. Não é uma decisão simples de ser tomada, mas é absolutamente necessária. Agora, serve de exemplo para os outros estados também, não é? Esse corte de 20% no custeio, infelizmente, em função dessa crise, que, segundo alguns economistas, eu diria até com uma certa dose de otimismo, eles têm dito que no ano que vem nós sentiremos saudade de 2015. Né? É um cenário dramático, muito complicado, terrível, dramático, né? é verdade. A inflação, né, altíssima, crescendo, né? Uma previsão que foi feita pelo governo federal logo quando assumiu o governo no processo de reeleição, era de algo em torno de 4%. 4,5%, a meta hoje de 4,5%. Hoje já dobrou, já estamos aí à beira dos 9%. Né? E não há nenhum sinal claro de recuperação da economia.
Então, no caso do governo do estado de São Paulo, claro, São Paulo, Chico, é um país. Sim. Né? Se fosse um país, seria o terceiro da América Latina e seria o 15º do mundo. Ou seja, é a 15ª economia do mundo o estado de São Paulo. Tem um PIB que é o dobro hoje da Argentina. Então, claro, é um estado que tem uma força econômica extraordinária, sobre todos os aspectos, da indústria automobilística, de aviação, da agricultura e assim por diante. Né? Mas se o governador não adota medidas que são absolutamente responsáveis para fazer o equilíbrio das contas, né? Para que não chegue ao final do ano e as contas sejam negativas, ele teve que tomar essas medidas. Mas é claro também que na medida em que haja algum sinal de recuperação, ele acaba, naturalmente, liberando esses recursos, por exemplo, do DAD. É o que se espera. Aliás, outra situação dramática, né, Aldo, é a questão do desemprego. Porque é onde a corda arrebenta, é do lado do trabalhador. O deputado Edmundo fez referência agora a exonerações dentro dos cargos de confiança, mas aqueles trabalhadores, sobretudo na indústria automobilística, que estão sendo exonerados, aqui mesmo na Cosipa, na Uzi Minas, até mesmo em jornais, colegas jornalistas, jornais daqui da nossa região, quer dizer, demitindo em função dessa crise, ou seja, é uma situação de fato muito crítica e o próprio INESE aqui da Universidade de Santa Cecília apontou na última pesquisa que fez, recentíssima, que o desemprego em Santos é de 12,2% da população economicamente ativa, o que equivale a dizer que 26 mil santistas hoje estão desempregados. Estavam atuando no mercado de trabalho e hoje estão desempregados. É um cenário muito preocupante. Aldo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, sem dúvida, Chico. Só para complementar, no Porto também tiveram demissões. Bem lembrado, bem lembrado, Aldo. E isso tudo aí é reflexo das más escolhas políticas, né? Sim. Do que a gente viu aí na última eleição. E hoje, lendo jornais, também tomei um susto, que a conta de luz que já chegou a Plutão vai atingir outras galáxias, porque vão ter mais 2 aumentos. Até o final do mais ano. 2. Mais 2 aumentos fora o que já teve. E as pessoas economizam e a conta aumenta. Economizam e a conta aumenta. É só no Brasil. É um milagre do Brasil. Agora, o Edmundo estava falando aí da questão da verbadade. Uhum. E a gente tem que se solidarizar com os prefeitos, é óbvio, porque é uma verba que está na Constituição Estadual, o governo do Estado é obrigado a repassar. Claro. Só que também temos que entender que o governo do Estado também tem as suas atribuições e não dá para ser o bote salva-vida de toda a prefeitura. E até porque muitas prefeituras, aqui, principalmente aqui da região, a maioria é estância, agora Cubatão, que pretende ser, está entrando aí, arrumaram uma brecha aí para Cubatão entrar, teria que gastar a verba de dinheiro, não é porque a verba é direito, não é porque a verba está lá, que você tem que pegar o dinheiro e fazer qualquer obra, reformar qualquer coisa que não seja algo necessário, suplemente, né? E tem visto isso, e isso tem acontecido muito. Eu queria saber do secretário se o governo do Estado, quando criou a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, teve essa ideia de dar uma atenção melhor para as regiões metropolitanas, depois até já pela primeira crise, rebaixou a Secretaria para dentro da Secretaria de Governo. Mas não se pensa em criar, dentro do DAD, uma estrutura que auxilie as prefeituras a criar projetos melhores e mais capacitados, porque a gente sabe, aqui por Santos não é exemplo. Santos é uma cidade grande, a prefeitura tem estrutura de fazer bons projetos, mas outras cidades menores acabam não tendo um corpo técnico qualificado para apresentar um bom projeto, até para usar melhor essa verba do DAD. O governo do Estado tem acompanhado esse tipo de problema? Claro. No governo José Serra, ele adotou uma decisão importante, Chico. Ele vinculou o repasse do recurso a respeito, naturalmente, da verba DAD, vinculou isso à Secretaria de Planejamento. Sim. Né? De tal maneira que, com isso, primeiro, ele criou uma estrutura que deu mais velocidade e os prefeitos ficaram satisfeitos com isso. E criou uma estrutura que vinculava, de certa forma, a aplicação desses recursos para obras que refletissem alguns aspectos do planejamento urbano dessas cidades que, portanto,
recebem esses recursos. Agora, isto precisa ser melhor amarrado, né, numa legislação especificamente. Hoje não é a Secretaria de Turismo que determina, que não, gerencia isso ou ainda é o planejamento? Não, ainda é vinculado ao planejamento, né? E agora está sendo feita uma reestruturação na Secretaria de Planejamento, ou seja, os escritórios regionais de governo, então, eles serão vinculados nas regiões metropolitanas às agências metropolitanas. Sim. E com isso, é claro que essa preocupação que nós temos de que esses recursos sejam aplicados em obras de infraestrutura turística, né, aquilo que naturalmente dê um retorno e tenha um sentido de planejamento no âmbito de cada município. Então, isso eu penso que lhe será dado um passo mais efetivo para que essas obras, portanto, tenham essas características, né? Por outro lado, claro, as agências metropolitanas, nas 5 regiões metropolitanas que nós temos no estado de São Paulo, elas passam a ter uma nova atribuição, que não tinham até então, de dar os pareceres técnicos a respeito dos projetos que são apresentados pelas prefeituras, vão depois fazer, no caso das obras, quando elas forem iniciadas, a própria agência vai ter que ter um corpo técnico para fazer o acompanhamento dessas obras, né, para saber se está sendo cumprido o cronograma e assim por diante. Porque me parece, o Aldo coloca uma questão, coloca no cerne da questão. De repente fica assim meio que, eu tenho quanto para receber? Tenho R$1 milhão. 1 milhão, onde é que eu vou aplicar 1 milhão? Bom, reforma aquela praça lá. Parece que você usa o dinheiro para não perder o dinheiro. Quando deveria isso ser precedido de um estudo, como o senhor fez referência agora, secretário, quer dizer, um estudo técnico aprofundado que pode, ou cabe ao governo do estado, aos escritórios regionais de governo, ou às agências metropolitanas, mas um organismo técnico que possa discutir e previamente aprovar ou não aquela obra. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou reformar tal praça e não precisa ser reformada. Chico, até para te complementar, o Edmundo deve ter essa informação mais precisa. A Constituição Estadual é de que ano, Edmundo? 89. 1989, mais ou menos. 90. A verbadade começou a ser repassada e regulamentada em 97, 96. Você levou aí quase uma década para começar a repassar. Acho que precisa repensar essa uma reestruturação, né? Eu, quando exerci meu mandato de deputado estadual, eu apresentei um projeto de lei que me pareceu ser importante. Não prosperou, mas que determinava que as obras referentes aos recursos do DAD, 20% dessas obras fossem obras de recuperação de patrimônios históricos. Né? Na época, isso produziu um impacto muito positivo. Eu me reuni pelo menos 2 ou 3 vezes com os prefeitos que naturalmente lideravam esse processo nas suas instâncias turísticas e houve uma certa resistência no sentido de fazer essa vinculação, né? Então, depois tive uma dificuldade, então não prosperou. Mas se você não estabelece esse vínculo, não é? Fica difícil. Nas regiões metropolitanas, por exemplo, eu acho que agora, na medida em que esses recursos passam, de certa forma, a serem coordenados pelas agências metropolitanas, vai dizer que os projetos que serão apresentados têm que ter o aval das agências. Eu acho que a gente dá um passo na direção de que, pelo menos nas regiões metropolitanas, esses recursos sejam aplicados em obras das regiões metropolitanas, né? Que tenham esse sentido regional da integração da mobilidade urbana e assim por diante. Agora, os prefeitos também não aceitam muito qualquer tipo de ingerência, né, secretário? Porque imagine o senhor, o prefeito determina que quer fazer uma reforma de uma certa praça, mesmo que não seja tão prioritária ou tão necessária. E, de repente, o escritório técnico, ou seja, a agência metropolitana, diz, não, espera um pouquinho, reforma aquela outra praça que está precisando mais. E aí entra um choque entre o Estado e o município. Como é que vai se administrar um impasse como esse, né? Na hipótese de um impasse desse tipo? Pois é, claro, porque você aí estabelece o quê?
uma relação de interferência do governo de São Paulo no âmbito dos municípios, ferindo, em tese, uma certa autonomia que os municípios devem ter, já que esses recursos têm essa finalidade. Por isso que essa sua lei seria importante. Claro, mas eu penso que agora, com essa decisão, claro que vai ter um processo ainda de transição, né? Mas quem sabe com isso a gente tem um passo para que amanhã a gente possa aperfeiçoar e estabelecer algum tipo de vínculo, né? Especialmente, por exemplo, nas regiões metropolitanas, e que essas obras têm que ter esse caráter regional. Não, sem dúvida. O que, Aldo, fica assim complicado muitas vezes, determinadas obras, a gente acompanha, quando sai a lista de obras de cada município, convenhamos, é departamento de apoio ao desenvolvimento das instâncias. Aí, de repente, a pavimentação de uma rua num bairro, por mais importante que seja essa pavimentação, a rigor é uma obra necessária para o município, que o município se vale apenas do mecanismo DAD para fazer essa obra, sem que ela tivesse tanto impacto do ponto de vista do desenvolvimento da estância turística, climática, balneária. Isso precisaria ser melhor visto. Claro. E aí tem que se saudar essa iniciativa que caberá agora às agências metropolitanas. Embora, secretário, há mais um complicador aí. As agências metropolitanas, por sua vez, reclamam que não tem pessoal técnico suficiente e que precisa de mais gente, sobretudo aqui a nossa região. Mas nesse processo de transição, essa decisão ainda não foi tomada, está sendo estudada e tal. Mas deverá ser adotada. Mas os funcionários hoje que estão nos escritórios regionais, eu falei ERGs, né? ERGs. Mas Escritório Regional de Planejamento. De planejamento, são Zerplans. Zerplans. Esses funcionários dos escritórios de planejamento, no âmbito das regiões administrativas do Estado, eles passarão a trabalhar, a atuar também dentro da estrutura da agência. Né? Ótimo. Então, com isso, não haverá nenhum tipo de dificuldade na avaliação, na apreciação dos projetos que serão encaminhados pelos prefeitos com relação à verba DAD. Então, na verdade, está sendo feita uma fusão dos escritórios regionais de planejamento com as agências metropolitanas. E do ponto de vista administrativo, tem todo sentido, faz todo sentido, né? Claro. Porque são duas estruturas muito semelhantes. Né? Então, na medida que você faça essa fusão, claro que isso será melhor do ponto de vista da eficiência, da avaliação, da integração, portanto, nessas regiões. Muito bem, com isso, o engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, que é o diretor executivo da Agência Metropolitana, vai ganhar, então logo isso se efetive, um reforço importante do ponto de vista técnico para tocar, enfim, as realizações da Agência Metropolitana, que é o braço executivo do CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Deputado, peço sua licença. Aldo, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 14 de julho. E hoje recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, o ex-deputado Edmundo Mesquita, do PSDB, e o colega jornalista Aldo Neto, comentarista do programa de hoje, que tem mais uma pergunta para formular para o nosso convidado. Aldo. Chico, subsecretário, eu queria agora aproveitar uma outra atribuição que o deputado Edmundo tem, que ele é o coordenador regional do PSDB, né? Ah, sim. E ano que vem nós vamos ter eleições municipais e a região aqui está correndo sério risco de ser uma área de preservação tucana. Porque praticamente em todas as prefeituras o PSDB está vindo com candidatos fortes, em Betioga, Guarujá, Santos na reeleição do prefeito. Só apenas que São Vicente que não. Praia Grande. Praia Grande, reeleição do prefeito Mourão. Lá Betioga com Caio Mateus, Guarujá, agora com o vereador Benzer. Itaém, Mongaguá, sem dúvida. Acho que só Peruíbe e São Vicente, apesar de que Peruíbe o PSDB já administrou com o prefeito Alberto, um tempo atrás, na década de 90. Que o PSDB está... E Cubatão também, né? Cubatão, o jogo está aberto, né? Também tem chance, mas acho que se fora essas duas, o resto corre sério risco. As cidades que vão dar mais trabalho para o deputado Edmundo, né? Acho que hoje é São Vicente, né? São Vicente fez uma eleição de diretório municipal que está sendo contestada, parece que está tendo uma saída de vários tucanos, inclusive do último presidente lá do partido, o vereador Júnior Bozaro, para o PSD. Como é que está sendo esse seu trabalho aí nesse período pré-eleitoral? Porque, para explicar para a população, parece que está longe a eleição do ano que vem, mas tem até outubro para montar a chapa de vereador, porque você precisa trazer as pessoas para o partido. Não, e, de certa forma, as eleições foram antecipadas. Até em razão de toda essa crise política, enfim, as eleições, de certa forma, foram antecipadas, né? Na prática, né? Vocês vejam que minha vida não é fácil, né? Eu só me meto em confusão. Claro que é brincadeira, né? Eu faço isso com muita alegria e com um senso também de responsabilidade muito grande, né, Chico? De fato, o cenário com relação ao meu partido, ao PSDB, no âmbito da Baixada Santista e também no estado de São Paulo, acompanho também muito o desenvolvimento político. Mas na Baixada especificamente, eu diria que o cenário é positivo, é bom, né? Claro, campanha é campanha, você tem uma série de fatores depois que determinam o resultado eleitoral. Mas hoje, nesse processo, eu diria, ainda convencional, as articulações estão sendo muito bem feitas. Dos 9 municípios que nós temos na Baixada Santista, eu diria que nós temos chances reais em quase todos eles, né? Então, aqui o Aldo já fez referência. Guarujá, Bertioga, que são 2 cidades que o PSDB teve poucas chances, né? Apesar do Caio, na última eleição, ficou em segundo lugar na disputa com nessas 2 cidades, o PSDB é oposição, ele não é governo. Não se caracteriza como oposição. No caso de Bertioga, o Caio Mateus tem uma relação positiva com o prefeito Mauro Orlandini. E também nós, evidentemente. Claro. O Mauro é um gestor da mais alta confiança. O prefeito Mauro Orlandini, me permite, a amizade permite isso, ele é um prefeito suprapartidário. Suprapartidário, claro, né? E um grande amigo, né? Claro, um abraço ao prefeito Orlandini. E, portanto, lá as nossas relações são altamente positivas. Evidentemente que a gente vai fazer um esforço enorme no sentido de fazer com que o Caio tenha apoio também do Mauro Orlandini. Isso é muito importante, né? Guarujá, creio que pela primeira vez nós teremos um candidato que é competitivo, né? Será o vereador Benzi? O vereador Benzi é o nosso candidato. Ele foi o candidato a deputado estadual na última eleição que teve a maior votação na cidade de Guarujá, né? Sim. E, portanto, se credenciou, naturalmente, a ser o nosso candidato. Tem feito já um bom trabalho no sentido de costurar, conversar com outros partidos políticos para criarmos lá uma grande frente a favor da cidade. Mas, por outro lado, também a gente tem uma relação com a Maria Antonieta, também de muita proximidade. Eu, particularmente, sou amigo pessoal da Antonieta e estou muito apreensivo, inclusive, com os desdobramentos desse processo
junto à Câmara Municipal do que vai acontecer. Não é? Tomara a Deus e que não aconteça nada de extraordinário, que ela continue naturalmente o exercício do seu mandato e, ao final desse processo, naturalmente, a população vai fazer o seu julgamento. A Maria Antonieta, quero fazer aqui esse registro, é uma pessoa absolutamente correta, séria, né? Tem suas dificuldades? Tem, né? Mas, por outro lado, nós sabemos dos predicados dela e dos valores que ela cultiva, né? Bem, Santos, naturalmente, é um cenário altamente favorável à candidatura, à reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Não temos uma oposição na cidade de Santos, convenhamos, articulada, organizada, que pudesse identificar uma candidatura, não é, que eventualmente também pudesse, portanto, estar sintonizada com alguns setores descontentes da sociedade, né, da nossa população. Isso não existe. E a tendência, portanto, muito em função do trabalho que vem sendo realizado pelo Paulo Alexandre, a sua reeleição certamente será absolutamente tranquila. Bem, Praia Grande, a reeleição do Mourão também são favas contadas, não é? Mongaguá, o Arthur também tem feito um belíssimo trabalho, certamente ele irá cumprir o seu 5º mandato. O Mourão também. Mourão também. O Mourão também vai para o 5º mandato. Presidente, o prefeito Arthur precisa aparecer um pouquinho, né? Parece que só queria. Mas o pessoal do Litoral Sul é muito discreto, né? Agora só manda o pessoal do Litoral Sul é muito discreto, né? Os prefeitos de lá são muito discretos. Mas o prefeito Marco Antônio não é assim. Marco Aurélio tem não é assim, negócio. E no caso de Itanhaém, Marco Aurélio também tem feito um belíssimo trabalho. É um jovem líder que nasceu no Litoral Sul, né? Uma boa revelação. E certamente depois terá um belo futuro pela frente. Mas nem tudo são flores. Como disse o Aldo bem no início, tem Cubatão, tem São Vicente. Estava indo bem aqui a nossa conversa, né? Agora... Tudo bem. Olha, São Vicente, nós temos que, evidentemente, pensar com uma situação... O Ulisses Guimarães, ele falava Sua Excelência é o fato. Né? Sua Excelência é o fato. Sua Excelência é o fato, que determina tudo, né? E no caso de São Vicente, a nossa relação com o vice-governador, né, Márcio França, ela é absolutamente forte, né? E claro que essa avaliação será feita no estado inteiro. Nos municípios onde o PSDB estiver bem, o PSB apoia os nossos candidatos. Sim. E também, ao contrário, deve prevalecer. Né? Mas o PSB não tem candidato em São Vicente, pelo menos por enquanto. Não, claro... O PSB não tem, por enquanto. O PSB não começa a articular, né, o nome do ex-vereador. Não, do vereador Pedro Gouveia. Do PMDB. Acho que é do PMDB. Está no exercício do mandato. Tá, né? É verdade, é PMDB. Ponto e vírgula, é do PMDB, mas foi eleito na coligação do PSB, foi candidato único do PMDB e ainda é tido como um dos responsáveis pela vitória do prefeito Bírio, porque pegou o horário inteiro do PMDB para ficar falando sozinho na TV e gerou um descontentamento na bancada do PSDB, que bancada de candidatos a vereador, que teriam trabalhado para o prefeito Bírio em virtude disso. É verdade, é do Nuances PMDB. da política vicentina. Eu estava esquecendo desse detalhe. Mas, de qualquer maneira, lá a tendência é de formarmos naturalmente uma frente, né, junto com o Márcio França, junto com o PSB. É natural que seja assim. O PSDB, de fato, na cidade de São Vicente, teve historicamente as suas dificuldades, não é? Lá nós precisamos construir um novo processo no PSDB. Mas sempre teve candidato, deputado? Não, teve o Paulinho, Paulo foi Souza, vice-prefeito, né? Desde a época do ex-prefeito Coiú. Ou Sim. seja, o PSDB sempre teve uma presença marcante em São Vicente. E, de repente, hoje vive uma crise. Vive uma crise. É verdade isso, né? A Executiva Estadual ontem faria uma avaliação a esse respeito, mas a reunião foi suspensa, então esse assunto não foi objeto de discussão, de debate na Executiva Estadual. Mas a tendência é de que a Executiva Estadual, naturalmente, mantenha essa decisão, né, de criar uma comissão provisória. Sim. E, a partir daí, então, retomar o processo político e fortalecer o partido na cidade. Para objetivar bem essa questão, deputado, se o PSB insistir na candidatura do vereador Pedro Gouveia, que é do PMDB, a Prefeitura de São Vicente,
o PSDB apoiaria a candidatura do PMDB? Olha, é evidente que essas tratativas serão feitas, né? Como eu disse, porque, né, Chico, a gente sabe disso. As disputas locais, elas são muito peculiares, sim, né? Sim. Claro que, do ponto de vista nacional, o PMDB está numa outra direção. Apesar do presidente da Câmara, né, estar adotando aí uma atitude de oposição. Sim. Mas a gente sabe que não há sinceridade nisso. Na verdade, né, até para te ajudar, o PMDB sempre foi uma coxa de retalho. Sempre teve os que a favor e contra tudo. Claro. Mas no âmbito do município, se for esse o caminho, no sentido da construção dessa frente política, né, não importa que o candidato seja do PSB ou também do PSDB ou do PMDB, o importante é que esse candidato esteja muito sintonizado com esse desejo de construção de um programa, né, de desenvolvimento para a cidade que vive, naturalmente, um processo de enorme dificuldade. Né? E, para completar, Cubatão. Cubatão, que o PSDB, historicamente, sempre teve candidato, sempre se posicionou contra as últimas administrações, né? E agora está um cenário que tem um monte de candidato, inclusive sem partido. Cubatão e Peruíbe. Peruíbe nós teremos também candidato próprio, né, do PSDB, que é o Luiz Maurício. Ele foi o segundo vereador mais votado, é advogado, foi presidente da Ordem dos Advogados na cidade de Peruíbe, na subseção de Peruíbe, tem feito um belíssimo trabalho e, olha, pode surpreender, pode se constituir numa alternativa para a cidade de Peruíbe. Cubatão é um candidato muito, assim, do ponto de vista político, ideológico, apesar de ser jovem, é muito sintonizado com essas ideias, naturalmente, do PSDB e as ideias progressistas. E Cubatão, claro que é emblemático, né? Nós tivemos, nos últimos pleitos, a vitória do PSDB na cidade. Isso já foi um avanço extraordinário. Né? Por outro lado, Cubatão, acho que nunca viveu uma crise tão profunda como essa. Sob todos os aspectos, né, Chico? É algo que nos preocupa profundamente. A gente não queria que a cidade, naturalmente, vivesse esse momento, né? Se transformou numa ilha isolada de todos os municípios da região metropolitana. Mas, né? Edmundo, desculpa. E, portanto, nós temos que pensar no futuro da cidade. Você acha que o PSDB tem um pouco de culpa nisso? Por que eu digo isso? Na última eleição municipal, se tendia a ter como candidato a época vice-prefeito, que agora eu esqueci o nome dele, e acabou ouvindo a direção estadual insistindo com a candidatura... Arlindo, isso. Insistir com a candidatura no Ney Serra. Você não acha que se talvez fosse pelo lado do Arlindo, teria uma outra opção nova ali na cidade? Olha, nós fizemos um entendimento nesse período, viu, Aldo? No sentido de que o candidato que tivesse a maior expressão política na cidade seria, portanto, o nosso candidato a prefeito. Foi feita uma pesquisa com a participação, naturalmente, do Arlindo nesse processo, do Ney Serra e de outras pré-candidaturas. E o resultado dessa pesquisa indicou o nome do Ney Serra bem à frente dos demais, né? O Arlindo compreendeu isso e fizemos um grande entendimento. Agora, depois, o Arlindo acabou saindo do partido, infelizmente, porque era uma belíssima figura, né? Mas agora, eu acho que o Ademário, que foi o vereador mais votado da história de Cubatão, né, tem feito um belo trabalho, as chances também são muito positivas. E a ideia também é de construirmos lá uma grande frente para, naturalmente, lutarmos contra o atual partido que está à frente do município de Cubatão. Passa a ser muito emblemática a vitória do PSDB na cidade. Se conquistarmos isto, certamente haverá uma repercussão nacional, porque é uma das cidades mais importantes do Brasil. Afinal de contas, está lá o maior parque industrial da América Latina, está em Cubatão, né? Mas a cidade entrou num processo de declínio impressionante, né, Chico? Impressionante. E será uma das eleições, aqui na nossa região, sem dúvida, das mais acirradas, das mais disputadas, esta eleição municipal de Cubatão. Deputado, peço sua licença, Aldo. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 14 de julho, hoje recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, o ex-deputado estadual Edmuro Mesquita, do PSDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Para aproveitar o gancho da pergunta anterior do Aldo sobre eleições, sobre política, Edmuro, o senhor é uma das lideranças mais importantes do PSDB, não só aqui na região, mas em todo o estado de São Paulo, por toda a sua trajetória. E o PSDB hoje já vive um impasse em relação à sucessão presidencial em 2018. Está longe, falta muito tempo, não é o momento de se discutir, é uma discussão extemporânea, essa coisa toda, mas a imprensa discute isso e o noticiário político permite toda sorte de especulação e há uma luta interna grande no PSDB a respeito do candidato à presidência em 2018. Se o senador Aécio Neves, se o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Essa disputa interna e tal. No último final de semana, o Jornal Estado de São Paulo publicou uma pesquisa do Ibope mostrando um cenário eventual para 2018 no segundo turno, mostrando que Aécio Neves bateria o ex-presidente Lula com alguma facilidade, inclusive, colocando uma diferença da ordem de 15 pontos percentuais. Se o candidato fosse Geraldo Alckmin, e as eleições hoje, haveria um empate técnico entre Alckmin e Lula, 40-39 exatamente. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor, como liderança do PSDB, o senhor acha que o momento, embora estejamos longe ainda, repito, 2018 é um cenário para o senador Aécio Neves tentar uma segunda tentativa, já que foi muito bem votado na última eleição e é o candidato natural, ou é, mais uma vez, uma nova chance para o governador Geraldo Alckmin? Olha, é natural que nós temos muitas lideranças no PSDB que podem assumir esse papel de liderar uma grande onda no país para superarmos a grave crise que nós estamos vivendo. Evidentemente que, num cenário como esse, colocado hoje, o candidato Aécio Neves, o presidente nacional do PSDB, em função do recalque da última campanha, claro, leva uma grande vantagem, porque foi uma campanha nacional, foi uma disputa ali de voto a voto no final, né? O voto anti-PT, naturalmente, ele acabou se identificando com isso e se beneficiou disso também, né? E, por outro lado, nós temos o governador Geraldo Alckmin, que já foi candidato a presidente da República, disputou com Lula, foi para o segundo turno, fez uma belíssima campanha, é governador do estado de São Paulo também pela 4ª vez, é algo inusitado na nossa história, e faz um trabalho extraordinário. É um homem reconhecidamente sério, honrado, digno, competente, eficiente, uma pessoa humana com predicados extraordinários e, portanto, tem, naturalmente, todos os predicados, todas as qualidades para assumir essa responsabilidade de ser candidato à presidência da República.
que é importante destacar é que os dois são candidatos altamente competitivos, seja num cenário com Lula ou com uma outra candidatura que o PT possa indicar. Particularmente, eu acho que o Lula não entra nessa briga, né? De alguma maneira, ele vai tentar preservar a sua biografia, a sua história e não entrará nessa disputa. Vai ficar ali ciscando, apresentando, né, eventualmente, aqui e acolá, alguma estratégia que possa colocá-lo, mas eu tenho dúvidas a esse respeito. Mas não estamos preocupados com o nosso adversário. Eu tenho muita convicção de que, num dado momento, na medida em que o governador se apresente na condição de candidato, até agora ele não se colocou, e não vai se apresentar. Né? Ele foi eleito governador do estado de São Paulo. A personalidade do governador, essa descrição. Claro. Os assessores colocam. Já colocaram. Inclusive, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, na última convenção estadual, disse que o objetivo do PSDB é construir a candidatura do Alckmin a presidente. Claro. Uma coisa é a militância do partido. Evidentemente, eu, na qualidade de militante, eu vou trabalhar no meu limite para que o governador Geraldo Alckmin seja o candidato. Esse é o projeto político que nós temos. Mas não há risco da candidatura, por exemplo, do governador Alckmin ficar muito restrita a São Paulo e ao Sudeste? Ou seja, essa pesquisa do Ibope, embora até distante, já revela isso. Considere também o aspecto de que na última, na eleição disputada entre o ex-presidente Lula e o governador Alckmin, quando o Alckmin representou o PSDB nessa disputa, houve um fenômeno político muito marcante. O governador Alckmin, no segundo turno, teve menos votos do que no primeiro turno. Interessante esse dado, né? Ao passo que o governador Serra, quando disputou, não viveu essa situação. Isso aconteceu com o governador Alckmin. E me parece que fica muito restrito ainda a São Paulo. Quer dizer, uma eleição nacional exigiria, eu acho que um bom conhecimento também do candidato em todo o país. Essa não pode ser uma dificuldade hoje para o governador Alckmin? Não creio, né? Mas, olha, nós temos um cenário também interessante para ser avaliado. O Aécio Neves perdeu a eleição no seu estado. Sim, em Minas, é verdade. Em Minas, né? Algo que, quando o processo eleitoral foi iniciado, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. É verdade. Muito pelo contrário, né? Qual era a avaliação de todos os políticos e aqueles que naturalmente se debruçam para fazer essas avaliações mais criteriosas? É que o Aécio Neves, se fosse vitorioso no estado de São Paulo, ele seria o presidente da República, porque ele faria a lição de casa, em tese, no estado de Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e, infelizmente, isso não aconteceu. Se fosse vitorioso no estado de Minas, teria sido eleito presidente da República, não é? Agora, a candidatura do Geraldo Alckmin ainda não está posta, não está colocada. Então, muita gente não tem a menor ideia, inclusive, que ele possa vir a ser candidato, né? Acho que, em função de tudo aquilo que está acontecendo hoje no país, né, esse processo de corrupção... Olha, é incrível, a crise que a Grécia está vivendo, né? O tamanho dela é semelhante, do ponto de vista dos recursos que foram desviados dos cofres públicos, né? É do mesmo tamanho da Operação Lava Jato, daquilo que está sendo descoberto na Operação Lava Jato. É uma coisa inimaginável, né? A tal ponto que nós chegamos no Brasil, isso provoca uma indignação extraordinária, muito forte, né, Chico? Quando eu soube agora, nesses dias, que a Dilma fez uma escala em Lisboa, em Portugal, em Lisboa, para conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski. Olha, eu sempre fui muito discreto e prudente nessa questão do impeachment, né? Não é uma situação fácil, não é algo que assim, amanhã vamos fazer o processo de impeachment. Mas diante de todos os fatos que estão se apresentando, né, será inevitável, não há saída. Não há solução para isso. O governo se esvaiu, acabou. Manaus sem rumo, né? Totalmente sem rumo. E totalmente contaminado pela corrupção, né? A Dilma, hoje, ela não tem minimamente o bom senso de planejar. O eventual impeachment da presidente não favoreceria o PT? Não favoreceria, por exemplo, o ex-presidente Lula? E, de repente...
fica para ocupar para a oposição. E a eleição em 2018, e, portanto, parece que a Dilma passa a ser o único problema do país é a presidente Dilma. Mas será que é isso mesmo? Sabe por que não acredita? E a responsabilidade dos antecessores, enfim... Do criador da criatura. Fica difícil, né? Parece que essa situação... a presidente é derrubada, resolve-se o problema. Resolve-se o problema? Sim. Olha, eu não acredito nisso, Chico, pelo seguinte. Quem poderia imaginar que o Lula, que terminou o seu segundo mandato com um índice de popularidade dos mais altos que nós tivemos na história do país, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nos lugares públicos que ele frequenta, ele tem sido hostilizado, e muito. Aliás, ele tem, naturalmente, evitado né? Aparecer em locais públicos, a não ser aqueles locais fechados. Sim. Então, vai para o encontro do PT, reuniões, assim por diante, né? Mas quem imaginou que isso pudesse acontecer um dia no país? Né? Então, é evidente que hoje a sociedade amadureceu de tal forma que ela faz essa associação, que toda essa operação de corrupção, essa articulação, né, foi algo absolutamente programado. E isso não foi programado somente no governo Dilma. Né? Se nós pegarmos aí o fio da meada, isso vem do período da era Lula, né? Do governo Lula. Portanto, é algo sistêmico, isso faz parte, é lamentável isso, mas isso faz parte de um conceito do próprio Partido dos Trabalhadores, de que os fins justificam os meios. Mas essa responsabilização tem que ficar muito clara, né, Aldo? Senão, parece que toda a responsabilidade é da presidente Dilma e fica por isso mesmo. Claro, sem dúvida. O Lula, evidentemente, tem uma enorme responsabilidade nisso. Olha, e daqui a pouco já está batendo lá na porta dele. Né? Está batendo. Chico, está dando o nosso horário e não podemos terminar o programa sem aproveitar aí a ligação direta que o Edmundo tem com o governador Geraldo Alckmin. Tem se falado muito, Edmundo, da possibilidade de, caso o PSDB opte pela candidatura do Aécio Neves, do governador Geraldo Alckmin ir para o PSB e ser a grande liderança nacional do PSB. Você acha essa saída viável? Pode acontecer? Qual a sua opinião quanto a isso? Para terminar. Não se especula essa possibilidade. O governador Geraldo Alckmin... Não, mas não procede. O governador Geraldo Alckmin é a pessoa, não é, que tem raízes profundas no PSDB, foi fundador do PSDB, foi presidente estadual do partido, quando Covas foi governador do estado de São Paulo. Portanto, essa possibilidade está totalmente descartada. O governador Geraldo Alckmin será o candidato do PSDB. E, olha, podem escrever isso que eu estou dizendo. Essa fita pode ficar aqui arquivada. Ele será o futuro presidente da República, certamente. Para o bem do Brasil, né? Para o bem do país. Deputado, teríamos muito a conversar, o senhor sabe, mas chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu agradeço, Chico, um abraço a você, ao Aldo, a Cris também, né? E a todos os telespectadores do programa Em Foque. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Edmundo Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Obrigado, Aldo Neto, mais uma vez pela participação como comentarista do programa. Obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.